Então, isso é claro, senão a gente não vai lutar. Vou voltar à situação aqui que o advogado perguntou, como foi a discussão da votação da análise dos documentos. O que foi que aconteceu? Quando chegamos lá, foi apresentado para a gente resumo da folha de contratados, efetivos, professores qualificados, professores dentro de sala, professores prestadores de serviço, a folha de pagamento de auxiliar administrativo, separado, os blocos, mas só um resumo, somando o salário, o somatório. Tem tantos contratados, vamos supor, auxiliar administrativo, aí tem 50. Aí está lá 50 o somatório do salário dos 50. Aí o que foi dado? A folha de pagamento, como foi dada? Foi dada assim. O nome da pessoa e o salário lá. Sem discriminar se ele é capinador, professor ou auxiliar administrativo. Uma lista por ordem alfabética. Aí o que foi que a gente concluiu? Olhamos, aí só discrimina, só separaram o seguinte, uma lista de contratados e a lista de efetivos. E podemos perceber que na lista de contratados tinha mais ou menos 400 e... Cadê João? João, foi 450, 470 e pouco, foi, João? Foi. Isso. E a lista de contratados, de efetivos era 400 e alguma coisa, 700 e contratados 700 e alguma coisa. Aí deu para perceber que tem mais contratados que efetivos, né? Prestando serviço para a educação. Entendeu? Agora, em que função está? Lotado em que? Não teve condições de saber. Então, o que foi que a gente identificou? Que a gente ia andar em ciclo se a gente fosse fiscalizar aquela documentação. A gente ia rodar e parar no mesmo lugar. Aí o que foi que fizemos? Pedimos a folha analítica, porque a folha analítica, ela vem a função da pessoa, se ele é efetivo, se é contratado, onde ele está enquadrado no plano de carreira, diz também onde ele está lotado, se é na Secretaria de Educação, ou ele está cedido a outra secretaria, ou outro município, assim, né? Pedimos essa folha analítica. Pedimos também que eles entregassem as gerenciais das escolas. Porque nas gerenciais de todas as 50 e poucas escolas que tem em Gravatá, vai ter, se uma daquelas pessoas que está naquela folha não se encontrar em nenhuma daquelas escolas, tem que explicar onde é que aquela pessoa está, né? Então, era preciso, porque sem essa documentação também precisávamos dos extratos bancários da entrada e saída do recurso do Fundeb, né? Fornecido pelo Banco do Brasil, e precisávamos dessa documentação que não foi apresentada. Então, o que acontece? Marcamos para a próxima semana, a gente vai estar lá e fazer uma análise baseada no documento mais adequado para a situação. Porque aquela documentação que foi entregue foi bom, porque a gente identificou e foi bom que foi a gente, porque a gente confia um no outro. E a gente disse assim, não, a gente não aceita, a gente quer uma documentação mais adequada para fiscalizar. Por quê? Se fosse o sindicato, por exemplo, a gente não sabia como aconteceu aqui, que foi dito já a ameaça de tirar, né, a classe e não foi repassado, talvez a gente não soubesse. Aí disse, não, foi apresentado as contas, mas só foi interpretado o somatório dos valores. E poderia aceitar como se fosse a possibilidade. Não, foi apresentado as contas e está lá 93% da folha. E a gente ia ficar no meio. Mas como nós, categoria que fomos escolhidos aqui em Assembleia, estávamos lá, a gente pediu, a gente quer a folha analítica, a gente quer isso, a gente quer aquilo, e a gente vai poder mesmo constatar até onde vai os problemas do município em relação à folha de pagamento. Mas uma coisa deu para perceber, porque antigamente, no antigo Fundeb mesmo, dizia que 60% no mínimo era para salário de professor, não é isso? No que eles transformaram 70% para todos os servidores, aí na realidade a prefeitura hoje não quer assumir mais nada que trate de educação.
Até um capinador está lá na folha dos 70. Uma coisa que era da Secretaria de Obras, eles mandavam com necessidade para a escola quando precisavam limpar o mato. Aí hoje é um profissional que recebe pelos 70%. Veja. Então, isso aí deu para perceber. Eu mesmo, com um pouco do documento que eu percebi. Eu até falei isso para mim aí, para dar paz. Eu disse, olha, antigamente tinha essa questão, que no mínimo 60% para professor. Os outros 40% era para pagar os outros funcionários e manter a educação municipal. Aí hoje tem uns 70%, os 30% que não diz muito bem, manter, você sabe? E tá lá, joga todo mundo lá dentro. Basta a pessoa prestar um serviço para a educação, que às vezes, certos trabalhadores que só têm outras secretarias, que podem muito bem prestar o serviço e ir embora para a sua função novamente. Hoje, eles querem que todo mundo receba pelos 70% da dinheiro. Entendeu? Aí realmente, por isso que tem 400 e tantos efetivos e tem 700 acertados de professor não, de funcionários, servidores como um todo, contratados. A gente sabe que os salários são baixíssimos em relação aos contratados. Mas, às vezes, ganha em quantidade, não ganha em valor, mas ganha em quantidade. Você contrata muito, acaba se equiparando, ou chegando parecido, ou chegando próximo. Então, o que acontece? A gente precisa ter uma nova reunião a semana que vem para a gente fiscalizar essas folhas conforme a gente pediu. Folha analítica, né? As gerenciais da escola para saber onde as pessoas estão lotadas de fato, essas questões todas. Então vai ter. Na realidade, a gente queria o nosso reajuste para agora. Mas diante do que está sendo posto para a gente, e a gente está sendo transparente, não está escondendo nada dos professores. Porque não deve isso funcionar. Ninguém luta sem saber não. Né? Ninguém luta na séria. A pessoa luta quando sabe para onde se direcionar. Né? Aí se você deixa as pessoas inocentes ou cegas da informação, é claro que as pessoas não vão querer abraçar uma luta que ela não sabe nem por que estão lutando. Então, é bom que a pessoa tenha uma transparência para saber que a gente está lutando porque tem propósito. Se a gente não lutar, a gente vai perder o que a gente suou anos para conquistar. Porque eu dei ênfase nesse ano, porque vocês sabem quanto a gente suou, quantos anos a gente passou desde que começou. Nilde era a secretária de Educação, que a gente fez o primeiro plano de carreira, até o último plano de carreira, que foi feito pelo governo Joaquim Neto. O quanto a gente suou para botar até os direitos postos na lei, para proteger o professor de gravação. E para quem não suou, talvez até seja menos doloroso perder. Mas para quem suou é muito doloroso. Então, a gente tem que... Pessoal, bom dia. Eu quero parabenizar a todos aí. Desculpe interromper, mas me veio na minha mente, eu escutei ontem isso aqui de um grupo de caminhoneiros. Quem não luta pela sua categoria não é digno dela. Quem não luta pela sua categoria não é digno dela. Portanto, quem cala, consente. E vocês estão aqui lutando, vocês são guerreiros, são guerreiras, parabéns. E é assim que deve ser, porque um ditado que diz, o povo unido jamais será vencido. Aqui ninguém está pedindo favores a ninguém. Aqui ninguém está pedindo, não era nem para você estar aqui, certo? Não era para você estar aqui. Mas vocês estão aqui porque vocês estão lutando pela categoria de vocês. Então, quem luta pela categoria é digno dela. Agora, quem não luta pela categoria não é digno dela. Desculpe interromper. Parabéns a todos aí, viu? Que Deus abençoe a todos. Aí, minha gente, o que a gente tem que dizer nessa Assembleia é que tem uma reunião marcada para a próxima semana, que será na terça-feira ou na quarta, não sei. Ainda ficou de capaz confirmar, porque tem que ser um dia que ela está lá, para que a gente, tendo alguma coisa errada, algum documento que faltou, a gente tem que acionar ela tem que providenciar. Então não pode ficar solto sem ter ninguém que responda por isso. Então, e a gente vai ter que continuar organizado, ou seja, quando tiver uma reunião da Câmara, a gente tem que pedir ao sindicato que convoque os professores. E os professores têm que ir em massa para lá. Para não acontecer o que aqui dizer a gravidade do problema. Ser claro, porque
Porque da última vez, praticamente Milton principalmente, eu e os professores fomos humilhados, porque estavam pedindo um direito de proteção legal. Não estavam pedindo para acabar com a escola integral, não estavam pedindo nada disso. E fomos humilhados por 2 vereadores que disseram que os professores eram inimigos das escolas integrais, porque estavam pedindo proteção na lei. Um artigo que dissesse: proteja o professor e enquadre ele na condição do direito dele. E a gente foi execrado por 2 vereadores, o Régio da Compesa e o Nenê de Uruçu. Então, isso daí, sabe por que isso aconteceu? Porque a categoria não estava lá para defender a nossa categoria, os nossos professores que estavam lutando por eles. Então é preciso que a gente se una e faça. Porque senão a gente vai perder. E chorar um leite derramado não é uma coisa boa, não. E também não é digno, não. Chorar leite derramado. Dignidade é você lutar. E mesmo se você perder, você está lá. Perdi, mas lutei. Muito bem. Nem até o último momento. Agora, você abandonar para chorar o leite derramado não é dignidade para ninguém. Então, a gente espera que a categoria seja unida e digna nesse momento. A gente precisa ser. Porque direitos nossos, aos poucos, estão sendo minados. A gente está falando agora da ameaça do enquadramento, da carreira do professor. Mas ele tem outros direitos que já foram minados ao pouco e a gente tapou os olhos. Porque alguns professores achou que porque não ia se aposentar agora, não atingiu ele. Teve sempre um motivo, né? Mas é assim que se destrói uma luta e é assim que se destrói o direito. Começa destruindo questões que vai atingir inicialmente quem está perto de se aposentar, quem é isso, quem é readaptado, quem é isso. Aí depois o tiro de misericórdia atinge todo mundo. É porque começa aos poucos. Entendeu, minha gente? Então, ou a gente luta por todos em todo momento, ou a gente, sem perceber, vamos acordar um dia, abrir os olhos e perdemos todos os nossos direitos. Isso é um fato. Entendeu? Então, isso daí, essa Assembleia está sendo muito boa. E a gente agradece o espaço dos advogados que está permitindo que a categoria se manifeste na Assembleia abertamente, né? Mostrando que são nossos advogados, né? De fato, né? Advogados da categoria. Então, isso daí é que a gente quer que seja. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é marcar uma nova Assembleia. Eu acho que uma proposta é o seguinte: um dia após a reunião de estudo, a gente tem que estar sempre marcando a Assembleia para atualizar a categoria. Porque se não houver esse estado de alerta da categoria, para a gente estar sempre numa Assembleia, porque a coisa saiu do eixo, a gente tem que ter força para deliberar imediatamente. Se a gente for ficar esperando que se alguém marque da direção quando achar que está... Não, a gente está numa situação atual que a gente tem que ficar no estado de alerta. Terminou uma reunião, marca uma Assembleia para o dia seguinte. Avançou? Não. Impediram o avanço, o que é que a gente vai fazer? Vamos distribuir a carta aberta, vamos na rua, vamos fazer uma passeata, vamos decidir, vamos paralisar. A gente tem que fazer esse tipo de movimento. Não dá para a gente ficar esperando as decisões, a pessoa estuda. Então, se a Secretaria da Educação se queixar, está tendo muita Assembleia, não pode se queixar, porque a própria Poder Executivo está provocando essa situação. Então, eles vão ter que entender que a categoria vai ter que se reunir quantas vezes for necessário até que se resolva. Eu entendo dessa maneira, eu quero que depois os advogados falem sobre isso, e dê um reforço, mas eu entendo dessa maneira. Isso é uma proposta que eu estou dando. Reuniu, em seguida, a Assembleia. E tornar isso como válido. Que a gente já tinha aprovado que em todas as paradas nacionais que lutem pelo piso do professor, a gente está aderindo, por isso que a gente fica pressionando o sindicato para sempre cumprir essa pauta, não é isso? Mas a gente, tratando de gravatar, da nossa realidade agora específica, a gente tem que estar no estado de alerta constante, até que seja decidido e resolvido esse problema. E depois a gente tem até que discutir uma nota de repúdio em relação ao que aconteceu com o professor Milton lá, em relação aos integrais. Porque o professor de Gravatá
não é contra a escola integral, é contra a defesa dos seus direitos, é diferente. E a gente tem que colocar, eu acho que o sindicato devia se colocar com relação a isso, porque os professores foram desmoralizados lá, e tinha pouquíssimas pessoas para defender, mas é uma categoria e somos todos um, quando se trata de lutar por direitos. A gente não tem que se considerar como plural nesse momento, e sim como unidade. Unicidade não, porque a unicidade é imposta. A gente é unidade, é diferente. Então, obrigada. Eu vou deixar aqui para a gente a proposta que eu dei e alguma outra proposta que o professor der, e a gente vai votar e vamos encaminhar nossa luta. Quer falar alguma coisa, Bruno? Bom dia, gente. Vou falar rapidinho para não me estender muito. Bom dia aos advogados. Eu queria agradecer ao doutor Rodrigo e ao doutor Carlos pela disponibilidade. Quem está no grupo do CIPROG sabe que eles fazem ali, às vezes, da parte comunicativa do CIPROG. Por que é que eu estou aqui? É porque eu gosto de estar no meio da rua, gritando, é porque Milton é encrenqueiro? Não. Eu estou aqui simplesmente por indignação dessa diretoria do sindicato. A diretoria do sindicato, eu vou contar a vocês o que aconteceu na Câmara. Na Câmara foi ter a votação das escolas integrais. O que aconteceu comigo para eu ir para a Câmara? Eu trabalhava na Coab 2, que foi a primeira escola integral que vai ser integral, que ainda não é, mas o projeto chegou lá. Ninha chegou lá com o da Paz, fez uma explanação para a gente. Alguns colegas que tem aqui escutaram também. E na data eu pedi a Ninha com os colegas minhas. Ore por nós, porque esse horário que você está pedindo aí, para quem tem duas cadeiras, é impossível. Qual era o horário? De segunda a sexta-feira, de 7 às 17. Não queria deixar nem a gente ir para casa almoçar, era para almoçar na escola. Então quem tem duas cadeiras, como é que fica? Ela disse, eu vou olhar. Passou, depois chega a Cristiane, que é a minha diretora, foi minha diretora, só tenho flores para mandar para ela. Uma excelente pessoa, com aquele sorriso angelical, né? 1.800 aqui. O horário é esse aqui, de segunda a sexta-feira, de 7 às 17. Dá para se adequar? Mas minha, o horário é esse aqui, com um sorriso, um abraço para ela, não estou falando dela. O horário é esse, de segunda a sexta, de 7 às 17. Tem como? Não. Peça para sair. Curto e grosso, todos os outros colegas sabem que eu não estou falando de ti. E eu tive que ir para a escola de Gravatar, a nova escola, Maria das Neves, porque não era integral. A lei lá que votaram diz que todas as escolas municipais poderão vir ser integrais. Aí eu fui para lá. O sindicato me deixou lá só. Eu fui escorraçado lá porque é por conta do sindicato. O sindicato era para estar lá comigo. Foi eu, Roseane e algumas pessoas, Josinete e Sandra. A turma da briga. Quando eu cheguei na plenária, Roseane pediu para se inscrever, não permitiram. Eu não sabia que tinha que se inscrever, porque sempre fico na resguarda, vocês nunca viram falando. Estou falando aqui porque estou extremamente indignado com essa diretoria. E quando o vereador entrou lá para falar e começou elogiando e votou o ensino primário, para a integralidade, que foi votar o ensino médio, Fundamental 2, eu levantei a mão lá na plenária, porque ele estava dizendo que era muito bom, disse que eu... Não, vereador, mas não é assim não. Aí quando eu falei, ele falou de lá e ele começou a gritar. Ele nem sabia o que eu estava querendo falar. E ele começou a esbravejar de lá. Eu disse, aí, em uma respiração dele e outra, que ele parou, ele disse, eu fui obrigado a sair da escola. Aí ele disse, mas como foi isso? Eu disse, o horário de segunda ali, eu disse agora. Ele disse, mas você é estagiário. Eu disse, eu sou do quadro, eu sou efetivo, mas ele disse, você é estagiário. Que efetivo não tem, então ele me chamou de mentiroso. E aí ele gritando lá, espravejando, porque eu não preciso, não é nem para falar com você, que você não está inscrito, você está na plenária. Eu ainda respondi 2 vezes, aí quando ele disse assim, me respeite, e não tem respeitado melhor, então eu entendi. Como é que alguns vereadores tratam os professores aqui em Gravatar? Eu culpo isso no sindicato, que me deixou lá. E a categoria, porque se tivesse professor em massa lá, ele pensava 2 vezes em falar isso. Todos os vereadores votaram e foi aprovado por unanimidade. Depois eu me retirei porque não tinha mais cadeira, eles fizeram outra votação e aprovaram de novo por unanimidade. Tem que ser 2, eles fizeram 2 em seguida. Quando chegamos lá com Ninha, eu disse, Ninha, você está sabendo o que está acontecendo?
Não, porque Minha, tem que duas ele cadeiras, fala, são é a obrigadas a sair. secretária E de como a gente vai se Educação aposentar? aqui do município de Gravatá, Pernambuco. Aí ficou lá, a data botou emenda, não sei se vai ser colocado. Na proposta ela disse, olha, o governo federal manda 49 milhões, a folha de Gravatá é 53. Então está aqui para vocês me ajudar a dar o aumento. Foi onde a gente se reuniu e está pedindo isso. Por que a gente está pedindo isso? Porque era para o Cipró fazer. A diretora do Cipró ficou calada a reunião toda. Ah, você quer destituir a... Quero sim. Quero que seja renovado, porque não está me representando. Como é que eu posso? Eu voto em você para ser presidente. Não, eu não quero ser presidente, sabe por quê? Porque eu não tenho experiência. Se tiver de ser um presidente, eu voto em Rosiana. Agora eu estou para dar apoio a ela, sim. É colegiada. Colegiada. Porque eu não vou me meter no negócio, mas eu tenho indignação. Tem João aí também, tem Laudenice, tem pessoas de luta. Entendeu, minha gente? Então, a gente está sendo massacrado e nós que estamos de frente. Eu quero estar no meio da rua, eu acho isso degradável para mim, com um carro de som atrás, eu com o microfone, eu acho isso. Pense numa coisa que eu vou apurar. Mas eu vou por indignação. Agora, quando eu olho para trás, tem gente, tem uma quantidade de professores, eu me sinto forte. Quando eu vejo só tem 3, 4, 5, minha gente, você pode dizer assim, eu estou ganhando hoje 12 mil reais, 13 mil reais, não vai me atingir, vai. Porque daqui a 5 anos não está ganhando um salário mínimo. E aí eu quero ver como é que vai botar teu filho na escola particular, fazer teus afazeres, manter o teu padrão de vida. Não vai manter, gente. Então por isso que eu estou lutando. E eu preciso da união de vocês. A proposta que foi votada aqui foi que a gente ia, toda vez que o Estado parasse, a gente parava. Então eu estou ratificando, o Estado parou hoje é a Assembleia parada nossa, vai parar dia 26, a gente para também. Dia 8 de maio ele vai parar, a gente para também. E dia 9 de maio ele vai parar, a gente para também. E é para parar os três horários. Os 3 horários. É parar. Hoje eu tinha prova lá no Estado. É minha prova. Semana de prova. Prova de biologia. Eu não mandei a prova. É parada porque minha prova está lá. O diretor, não, mas sua prova é parada, diretor. É marco. Porque não sou eu não, é a governadora que está querendo isso. Então, como o Rosiane falou, se tiver assembleia em cima de assembleia, quem quer isso é isso. Eu posso chegar aqui e dizer, a secretária está dificultando? Não. Mas, quando ela joga um monte de documentos e você fica nadando naquele monte de documentos, porque não poderia ser o extrato analítico logo de cara? Poderia. Mas aí, graças a Deus, tem João, tem pessoas que sabem, tem experiência nisso aí, depois eu quero abrir o microfone para quem quiser falar, e pediu lá a documentação. Então eu estou lá para dar apoio, por isso que eu não quero ser presidente, Paulo, porque eu não me considero preparado para isso, mas quero ser um colegiado sim. E já falei com o doutor Rodrigo, para pedir uma audiência com ele enquanto advogado, para saber se tem como a gente tirar essa direção. Não tem o que esconder, eu já falei com o Xanda. Na prefeitura eu estava lá, quando eu cheguei lá, disse, pega o microfone, disse, Xanda, eu não sou do sindicato. Quem tem que falar é você, mas eu estou doente, eu disse, sim, tudo bem. Falei, Xanda, renuncia. O povo não está me querendo lá, o que é que tu está fazendo ali? Eu disse a ela, estou dizendo aqui que eu disse a ela, renuncia. Aí ela foi lá, pegou o microfone e falou, e outra coisa, minha gente, sejamos, eu estou doente, eu estou com atestado, mas eu posso muito bem pegar no meu telefone e dar uma resposta à categoria lá. Isso não me empata, não. A gente faz a indagação. Essa assembleia eu tive que começar a pedir sábado, quem estava acompanhando lá. Eu boto o alerta, eu boto o vermelho, cadê esse prova, cadê esse prova, cadê esse prova? Porque senão não sai, da outra vez saiu na quarta-feira de noite. Entendeu, minha gente? Então, vamos ficar unidos, porque senão a gente vai marcar muita perca, como o Rosiane falou aqui. O que aconteceu lá na Câmara foi ultrajante, porque ele não sabia nem o que eu estava reivindicando. Eu não estou aqui contra a prefeita, nem contra a secretária, ao contrário, eu acho nobre fazer a escola integral, mas se está copiando, que foi o que disseram, estamos copiando o Estado, da época de Eduardo Campos, mas o Estado hoje, eu sou do Estado, e eu tenho o direito de permanecer regular numa escola integral. Isso foi luta do sindicato. Gravatá hoje não tem. Qualquer um de vocês que tenha 2 cadeiras, se a escola ficar integral, ou tu tem esse horário de segunda a sexta, de 7 a 17, ou tu sai.
E aí, vai ter aula à noite para todo mundo? Como é que vai fazer? Tu vai ter que pedir exoneração? Então, outra coisa que a gente solicitou, Rosiane Júnior dos Advogados, é uma declaração que o município está inscrito. Todo mundo já está recebendo, vai receber agora a segunda parcela de 30%, né? Não recebeu nem a primeira. Aí diz, está inscrito, cadê o papel? Cadê a documentação? Eu preciso de uma documentação aqui, Paulo, para entregar a vocês aqui, ó. Está escrito, foi escrito dia tal, tal hora. Não é isso? Mas de boca. E se depois de, sei lá, der um problema lá no sistema e a gente perder? Porque vocês estão sabendo como é que a gente vai receber, né? 40% em 24, 30% em 25 e 30% em 26. Então não vai ser todo de uma vez, em 2024. Vai ser parcelado em 3 parcelas, 40, 30 e 30. A gente vai terminar de receber em 26. Ok? Então agora eu abro aqui a palavra para quem quiser falar, dar uma explanaçãozinha, fazer algum questionamento, alguma pergunta. Então, por favor, venha, Paulo. Vamos seguir as paradas Paulo de Tarso do vai Estado. falar. Tá bom, minha gente? Obrigado. Eu acho que Rosiane foi feliz quando ela falou aqui, né? E assim, muita gente que até gosta de mim, né? E, enfim, trabalhou comigo, chegou depois da última reunião que eu tive aqui. E eu até peço desculpas se eu fui muito mordaz, né? Falei com muita ênfase, porque eu, na realidade, faço parte, e aí eu vou explicar hoje de uma forma muito clara o que está acontecendo e vou dar o antídoto. Tá certo? Até porque, cara, minha esposa ali, ela tem 2 cadeiras, né? E assim, vou ser muito claro. Quem era para, evidentemente, falar na última reunião que eu fui, era o sindicato. Eu não podia externar aqui, tá certo? Coisas que era para o sindicato falar. E eu fui muito incisivo, falei prolixo sim, tentei subir o nível, estava puto, como ainda estou. Tá certo? E muita gente disse, mas Paulo falou aquilo, papapá, ele foi e viu na realidade o que está acontecendo. Eu vou explicar de uma forma muito clara. E eu desafio até, né? Se não é isso que está ocorrendo. Está acontecendo o seguinte: hoje a educação no Brasil ela é basicamente mandada por instituições. Por favor, eu peço encarecidamente que você escute. Isso é importante. Então a gente tem a Fundação Lemo. Vou explicar quem é a Fundação Lemo? Aquele cara que faliu as Americanas. Ele é dono dessa fundação. Sabe por que ele faliu as Americanas? Porque ele pegou 20 bi e comprou a Eletrobras. Sabe aquela fundação, a Fundação Natura, o Bradesco, o Itaú, eles querem abocanhar 300 bilhões que a educação tem. E o que é que eles dizem? Eu faço muito por pouco. A lógica é essa. Então, quem está no poder tem uma lógica de empresa onde se faz muito por pouco, porque eles querem abocanhar o dinheiro que é basicamente da gente. Então, bora lá. 43%, não foi que ela disse, e que ela, assim, não tinha grana. Eu fiz os cálculos por baixo. Eu vou explicar por que eu fiz os cálculos, porque eu sou representante da categoria no RPPS, que é na Previdência. A lei que foi votada, eu não sabia porque eu entrei depois. E eu só entrei porque no dia que foi, estavam pouquíssimas pessoas aqui, né? Aí fui eu e Mano é meu suplente lá. Então o que é que acontece? Rosiane está certíssima em pedir isso, por quê? Existe uma parada chamada atuarial. Atuarial é o seguinte, é a grana que Rosiane falou aqui, que vem do Fundeb. Aí o que é que está acontecendo? Eu acho engraçado, né? Eu não tenho dinheiro, não.
Isso aí, não. Eu só vou dar um dado estatístico a você. Chegue hoje na Secretaria da Educação, tá certo? E diga assim, quantos alunos autistas tem dentro da Secretaria? Eu quero agora. Até isso tem que se verificar. Até isso tem que se verificar porque é por 2. É dobrado. É dobrado. Eu estou com essa camisa aqui, não é por nada não, porque ontem, essa que está aí sentada, que temos 2 filhas autistas, a gente lutou e está tentando aprovar, conseguiu aprovar uma lei, que é para garantir direitos das pessoas com deficiência. Até agradeço a Rosiane. Naquela outra eu estava puta aqui mesmo. Só que é o seguinte, Gravatar tem que entender. Ô, Paulo, posso fazer uma adenda? Pode. E até a gente não entendeu mal, porque na verdade a gente não entendeu mal porque foi colocado, você colocou por alto porque você não podia Eu não podia dizer. Justo, pronto. Rosiane está aqui. Eu não podia dizer. Péssima da situação. Né? E na realidade ficou Paulo numa situação difícil, porque sabia o que estava acontecendo. Sabia o que estava acontecendo, mas não podia. Aí é maravilhoso que as coisas passam e se esclarecem. Porque assim, outro dia, quando eu trabalhava preparada, E a eu falei gente, que era porque falar a dele. própria Aí a fica diretora difícil. disse, é por isso que Paulo se comportou daquele jeito na cidade. Foi, porque eu disse, cara, tá para tirar direito. Vamos pagar para ver. A questão nossa, né, que a gente tem que parar com isso, é que a gente vive apontando o colega, apontando a fala do colega, criticando o colega, e a gente paga para ver. E por que você está falando isso, Carla? Porque eu tenho 2 cadeiras. E por que você está falando isso, Carla? Porque o próprio professorado, que é mulher e tem filho, foi embora questionar por que eu estou afastada de sala de aula. Caraca, vai tomar conta de 2 autistas? Pois é, não tem nada a ver. Veja, aí a gente perde tempo se destruindo. Olha aí o exemplo de Milton também, gente. A gente não vai aprender nunca isso, não. Quando é que a gente vai parar e entender o nosso papel? Tem que Exato. lutar por todos. E assim, tem que cobrar, por exemplo, a gente ontem cobrou, né? Porque tem a LOAS, que Rosiana aqui muito bem sabe, que é a lei orçamentária anual. Ei, Faro, não é problema meu, porque tu tem que dar aumento, não. O que é que tu tá fazendo para garantir que venha mais dinheiro? Qual é o plano? Cadê o plano? Né? Então, assim, tem que pressionar. Ah, eu não tenho dinheiro, eu tenho coisa assim, meu amigo, mas você tem que botar aí. Você foi eleito, enfim, para poder estabelecer planos para angariar mais recursos. Ela disse que ia Né? solicitar, dessa última vez, ela disse que não podia, depois ela falou lá atrás, disse que ia solicitar a complementação da União. Pronto, tá vendo? Nem a complementação da União, peraí, cara, né? E outra, que aí eu tenho que falar isso para vocês, porque pra mim é uma coisa grave, viu? É uma coisa grave, como o Rosiane falou. Os amigos que estão ali, eles estão representando, mas, pô, era para estar o sindicato aqui. Por exemplo, minha gente, na junta médica, e isso está acontecendo mesmo, se você chegar com um laudo médico, não está sendo aceito, cara. Tem que ser atestado. E assim, peraí, tem a lei de ato médico. O que é a lei de ato médico? Diferentemente do professor, que às vezes, né, que era para estar cheio aqui, era para estar fazendo todo o movimento, não está. Os médicos, eles são corporativos. Então, quer dizer que se eu tenho um laudo, entendeu? Se eu chego lá com um laudo, o cara vai dizer, não, mas eu não aceito, não. Eu estou afastado por 200 dias porque é meu médico. Não, você tem que ir para o SUS. Não tem isso não, minha gente. Eu mando até a lei. O pior é que eu não sei nem para quem eu vou mandar a lei. A verdade é essa. Não sei nem para quem é que eu vou mandar. Porque hoje eu tenho baixa visão. Se eu sair de sala, eu vou perder 30% do meu salário. Quando eu me aposentar, só para que vocês tenham uma ideia. Entendeu? Você não está errado, não. Quando eu disse aqui, volto a repetir. Ontem eu estava lá com o Carlos, estava reunido com o pai. Por quê? A gente está tendo que construir coisas que foram destruídas lá atrás. A verdade é essa. Direito de cidadania, cara. E aí, é uma das coisas que eu estou mais preocupado, é a quantidade de professor que está doente.
né? Estão tratando como máquina, estão mesmo. E assim, peraí, você leva um laudo e aí você vai ter que ser afastado. E outra, a junta médica, você tem que ter acesso ao seu parecer, porque é um documento público e é seu. Pega esse documento e veja o que está escrito ali. Né? Por que foi negado? E da justiça. Porque como é que o médico pode negar o outro? Existe uma lei, eles podem entrar lá no site, atos médicos. É a única secretaria, né? É o único órgão do governo que tem o CID. É o Código Internacional de Doença. Então, olha, se você está doente e o seu médico deu a você 200 dias, como é que outro médico vai negar? Pô, mas ninguém está vendo isso não, Essa aqui foi negada 9 meses a ela. A gente não pode falar por sigilo. Mas eu não tenho porque só me param hoje em relação a pessoa com deficiência me matando. Hoje só me param com questão porque eu decidi uma coisa, Gravatar vai parar de brincar com dor de mãe e dor de pessoa que tem deficiência. A partir de hoje eu decidi que o Pochá estava aí e estava ontem à noite lá. Eu estou dizendo que dá para juntar e dá para ir. Agora só basta querer. Quando eu explodo, é porque essa mingala tem muita coisa também. Que além de ser professor, que quebra o cabeçote aqui, eu tenho que lutar por questões de deficientes. Tá certo? Que se não tiver ninguém, como é que vai ocorrer? E eu, de uma vez por todas, graças a Deus, com o Milton, o Oceane, tá na hora da gente se juntar, botar as meninas aí. E eu concordo, vamos fazer uma assembleia e vamos mudar a direção. Ou muda a direção, ou a gente se lasca. Eu não vou ficar, porque eu não vou ficar? Muito simples, peço até desculpa a vocês. Estou lutando pela questão das pessoas com deficiência. Tá certo? Mas assim, eu acho que minha proposta é essa. Depois que parar, a gente tem que juntar aí. Tá certo? Fazer uma assembleia. Eu me proponho até de estar de casa e gerar um link privado só para professor. Eu, da minha casa, consigo juntar 500 pessoas privadas. Mais que isso, 5 mil. Mas 5 mil não vai dar. Consigo juntar no link privado. Tá entendendo? Tá na hora de renovar. Ou renova, ou a gente vai se lascar. Tá certo? Vamos parar, mas depois bora pensar mesmo, fazer uma assembleia, juntar a gente aqui para destituir, cara, porque assim não dá não. Obrigado. A gente vai. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Alguma proposta aí? Vamos colocar em votação a proposta de Paulo e Rosiane. Pronto. Eu estava falando com os advogados que uma coisa que o sindicato erra, que no passado não acontecia e está acontecendo agora. Porque a mentalidade hoje do sindicato é que é como se o sindicato fosse uma entidade particular, privada. E que a luta é só para os filiados. E a gente sabe que a própria Constituição diz o contrário, né? A pessoa não é obrigada a se filiar, mas a luta é coletiva, né? Tanto é que antigamente tinha ainda, para ver que essas coisas de contribuição não é tão obrigada, que tinha um imposto sindical que transformava no imposto e obrigava, né, a pessoa um dia de trabalho lá. E hoje, com a mudança da lei, nem isso existe uma obrigatoriedade para a luta, de você ser contribuidor para você lutar. E o sindicato, quando chama, diz assim, só dá abono para professor que é filiado. Isso é um grande erro da categoria do sindicato. Porque quando a gente está chamando o professor para a luta, a gente quer conquistar ele para dizer assim, o sindicato luta. Venha, se filie, ou mesmo se você não filiar, você não confiar ainda, mas venha para a luta. Porque só a unidade da luta é que muda a situação do direito. Né? Então,
O sindicato, ele tem que fornecer amparo para quem aderir a greve, ou parada, ou o que a gente fizer, para todos os servidores, independente de ser filiados ou não. Porque é a luta que vai fazer que o sindicato tenha sucesso na sua demanda, na sua peleja jurídica. Agora, se você vai dizer assim, vamos supor, por conta de problemas internos do sindicato, 200 professores se desfiliou, não confia mais no sindicato. Aí você chama só 200 para lutar, e os outros 200 ficam trabalhando. A gente vai ter algum sucesso nessa história? Não. A gente vai iniciar a fracassar automaticamente. Porque sindicato não é uma entidade particular. Ela é pública. Ela sobrevive da contribuição do público, da categoria. Ela não tem um fim particular. E essa direção atual fica tratando como se fosse uma entidade particular. Que tivesse feito. Você paga como seu dentista, você paga a do seu dente. Mas não é assim. A contribuição é para manter o sindicato, para pagar os advogados, para nos defender, para pagar a funcionária que nos atende lá. Mas não é justamente em troca do serviço, não. A contribuição é para manter a luta, é diferente. Olha o conceito jurídico de contribuição. E o pessoal está colocando como se fosse contribuição, fosse uma troca de serviço. Não é. Então, tem que fornecer abono para todos os professores que quiserem lutar. Porque esses professores, mesmo não filiados, eles vão nos ajudar a conquistar o nosso direito. Eu acho que a gente tem que fazer esse discurso. Parar de distorcer o que é um sindicato. Um sindicato não é isso que está sendo apresentado agora, não. O sindicato é isso que eu estou falando. Diferente. Entendeu? Então, a minha proposta é que quem aderir, que seja fornecido a informação que estava participando, independente de estar contribuindo ou não. Porque essa pessoa está nos ajudando a vencermos na nossa demanda, na nossa reivindicação de manter o nosso piso, manter a nossa plano de carreira sem ser violado, violentado e perder os nossos direitos. Isso daí a gente tem que discutir abertamente. Sindicato não é isso não. Isso é uma deformação do que é o verdadeiro sindicato que está sendo apresentado aqui em Gravatá. Muito obrigada. E eu queria que o pessoal botasse em votação. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Milton e Rosiane pela colaboração de vocês, parabéns. A gente vai colocar em pauta a votação para que, sempre depois de uma reunião, se fizer uma assembleia para ser repassado o que aconteceu. E aí, quem é a favor de que sempre tem uma assembleia após as reuniões com a gestão, levanta o braço, por favor. Ficou até fácil, todo mundo. Alguém contra? Abstenção? Peraí, doutor. Eu estou Foi todo mundo a favor. Diga. Então eu fui também. Sim, Quem a favor qual foi a primeira votação? Foi para fazer uma assembleia depois de toda a reunião lá com o executivo, né? E a outra votação seria sobre os abonos. Os abonos seriam estendidos a toda a categoria. E a proposta de Milton, que a gente... Você pode levantar a mão novamente para tirar uma foto. Quem é a favor? Unanimidade dos presentes. Está vendo uma assembleia na paz. Até que enfim. E agora, quem é a favor de dar o abono também a pessoas que não estão filiadas ao diretor? Sim, tá certo. A categoria Assembleia Soberana. Não é Unanimidade também. Certo. Alguém tem mais alguma dúvida para a gente aí vou dizer encerrar? assim, Falar? quem vai? Bota a proposta de Milton também, né? Parar. Vamos ratificar aqui uma proposta que já foi votada, mas a gente vai ratificar agora.
que é sempre que o Estado parar, o município aqui também a gente parar. Vocês concordam, são a favor? Ou não? A senhora de amarelo também? Por favor? Levanta a mão aí, amarelo. Porque tá de amarelo. Ela levantou meio lindo assim. Agora. Pronto, então foi aprovado pela Obrigado também. Mais algum? Pronto, vamos encerrar. Agradecer. E agradecer, obrigado a presença de todos. Rosiane, muito obrigado. Eu também dar uma palavrinha só final. Minha gente, eu queria agradecer e dizer que sindicato é isso. A gente na paz discutindo com harmonia. E eu acho que depois de muito tempo a gente conseguiu uma assembleia harmônica. E isso foi muito positivo. Obrigada a todos, minha gente. Professora, Professora Gisélia. Gisélia.